1 Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver a partir do versículo 10. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até que o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ver aprender com essa passagem, né? Vamos aprender algumas coisas com essa passagem. Aqui o ambiente, a condição, né, que aquele povo estava vivendo era uma condição terrível de calamidade. Nós estamos vivendo igual uma época parecida, né? Nós estamos vivendo uma época de calamidade. Graças a Deus já estamos num período um pouco melhor, né? Já estamos saindo de casa, muitos já estão vacinados, né? Já foram vacinados, uns com a vacina que é uma dose só, outros já tomaram 2 doses da vacina, né? E estamos caminhando. Não estamos 100%, mas estamos caminhando, né? Muitos ainda estão sofrendo e vão sofrer, né? Vão sentir a saudade, por ter perdido muitos amigos e entes queridos nesta pandemia, né? Por causa do coronavírus. E aqui qual era a calamidade, né? Qual era o que estava acontecendo naquela época? Por causa do pecado, por causa da maldade de Jezabel, né? Quem não lembra da história de Jezabel? E Jezabel era rica e má. A gente olha para essa viúva, ela era pobre e generosa. Você vê que coisa. Né? E por causa
de Acabe e Jezabel, por causa de suas iniquidades, por causa de sua maldade, Deus, através do profeta Elias, enviou uma seca para a terra. Elias falou, não vai chover, né? Os céus está fechado, não irá mais chover. E não chovia. Então era uma época de fome e grande seca. E Deus fala para Elias ir até Sarepta para poder, né, se alimentar. E olha só que interessante, no versículo 9 de 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Deus falando para Elias para ir a Sarepta. A primeira lição, aqui a gente já desenhou, né? A gente já desenhou em nossa mente o tempo, como aquele povo vivia. Era uma pobreza, era uma fome, uma seca, fora do comum, não chovia. Se não chove, não tem água. Se não tem água, não tem plantação, não é? A seca traz com ela a fome, porque não se planta, não tem colheita por causa da seca. Então, o gado vai morrendo por causa da seca, não é? Não há comida, não há água. Era terrível a situação do povo no geral. E Deus fala para Elias ir até Sarepta, porque ele já tinha dado ordem a uma viúva para que o alimentasse. Só que esta viúva, olha só que interessante, esta viúva não tinha para ela, não tinha para a família dela. De acordo com a Bíblia aqui, de acordo com a passagem que lemos, ela tinha uma família, muito embora ela estivesse fazendo a última refeição para ela e o filho, mas tinha mais gente. Ela tinha uma família. Não era só ela e o filho. É o que a gente consegue entender lendo esta passagem. E a primeira lição que nós temos aqui, mesmo no tempo de crise, no tempo de fome, no tempo de seca, Deus quer nos usar para o sobrenatural, para o extraordinário. Mesmo em tempos difíceis, Deus quer que ajudemos. Ele quer que sejamos canais de bênçãos. E o nosso grande problema é que a gente fala, não tenho nem para mim, como é que eu vou fazer para alguém? Infelizmente, esse tempo de pandemia tem deixado as pessoas ainda mais individualistas, tem deixado as pessoas ainda mais sem vontade de ajudar, de olhar para o próximo. Eu vi gente falando, a pandemia está nos deixando melhores, pensando mais no próximo. Não sei. A verdade é que muita gente tem ficado ainda mais individualista. E o interessante também é que, quando Deus fala que já tinha dado ordem à viúva para alimentar Elias, isso nos mostra que Deus já tinha colocado no coração daquela mulher o que era para ela fazer. Isso nos mostra que Deus coloca em nosso coração, Deus fala conosco,
mas às vezes a gente não dá ouvidos. Deus fala conosco o que é para fazermos, quais as armas devemos usar, mas não usamos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz o seguinte: aqueles que escutam minhas palavras e as põem em prática é comparado a um homem que construiu a sua casa na rocha, veio a tempestade, bate contra ela, não é? As enxurradas, as correntes, né? Vem, bate contra ela e ela não cai. O vento forte bate contra ela e ela não cai, porque foi construída na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta aos discípulos, né, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala: sim, o que tu revelastes agora não veio da carne, mas sim do céu, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus fala que sobre ele edifica a igreja. Então, quando nós escutamos a voz do Senhor, escutamos as ordens de Deus e praticamos, ficamos firmes. Quando lemos a palavra e praticamos, nos fortalecemos. Quando ouvimos do Senhor orientações para uma batalha espiritual e obedecemos, nos fortalecemos e vencemos. Agora o nosso problema é que a gente escuta a voz de Deus e não pratica. Deus dá as ordens e não praticamos. Como queremos vencer? Não vamos vencer. Deuteronômio 6,6: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Deus fala conosco. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A partir do versículo 20, vai nos dizer o seguinte. Vamos ler o versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. O que adianta você ouvir 400 pregações por dia, ler a Bíblia todo dia e não praticar? Vamos ler novamente o versículo. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Leia a Bíblia 3 vezes no ano, mas não pratica. Está enganando a si mesmo. Escuta o que Deus está dizendo aqui nas pregações, recebe as orientações de Deus e não pratica. Está enganando a si mesmo. E não adianta achar que Deus vai te dar força para isso, aquilo, outro, se você não faz a sua parte. Biblicamente, somos nós que devemos dar o primeiro passo, porque o maior passo já foi dado por Deus na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para que o mundo seja condenado, né? Jesus não veio ao mundo para que este seja condenado, mas para que seja salvo. Para os seus
para o seu casamento ser salvo, você deve dar o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, aí Jesus te fortalece no caminho. Para a sua vida ser salva, você deve dar o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, aí o Senhor te fortalece no caminho. O nosso problema é que a gente quer ser fortalecido para depois dar o primeiro passo, e nunca vai funcionar desta forma. A gente quer primeiro ser abençoado para depois abençoar. Não funciona desta forma. Nós devemos dar o primeiro passo, e aí em seguida Deus nos fortalece no caminho. Deus está falando aqui: diga, filho, ao meu povo, por que você já está ouvindo tantas pregações e até agora não mudou nada? Ou mudou um pouquinho e continua com problema? É porque Deus não gosta de gente de mente dividida. Uma hora, vamos lá. Eita glória, o negócio é isso mesmo. Ô glória, vou fazer. E aí depois, para no caminho. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, você que tem a mente dividida. Quem tem a mente dividida é chamado de pecador. A gente acha que pecar é só o adultério, a traição, a mentira, tudo isso é pecado. Mas quando você inicia e para no meio do caminho por causa de uma mente dividida, por causa de uma mente inconstante, por causa de dúvida, Deus te vê como pecador. Está na hora de você dar o passo e não parar no meio do caminho. Dê o primeiro passo e Jesus te fortalecerá. Na última pregação que a gente falou aqui, Deus estava dizendo que era a última vez, né, que estava alertando a respeito de casamento, a respeito de pessoas que começaram um trabalho, começaram uma coisa e não parou, não fez tudo o que tinha que fazer, começaram e pararam, né? Não fizeram o que tinham que fazer. E o interessante é que Deus nos leva a ministrar novamente sobre dar o primeiro passo, agir. Por que será que Deus insiste tanto com a gente? Porque Ele nos ama. Então, aqui a gente vê que Deus tinha falado, já tinha colocado no coração daquela viúva que ela tinha que alimentar Elias. E quando ele chega lá na cidade, no versículo 10, Elias chega a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva ali, pegando alguns gravetos, e perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? E a viúva vai buscar água para ele. Vai buscar água. O interessante, irmãos, é que ela poderia ter dito: vai você, deixa de ser folgado. Por que eu tenho que buscar água para você? Eu já estou aqui, eu estou cheio de problemas. Meu filho está em casa passando fome. Eu estou sem força. Estou gastando as minhas últimas forças aqui, usando um pouquinho de força que eu tenho para pegar estes gravetos e fazer minha última refeição, esperar a morte com meu filho. Eu vou perder tempo pegando água para você, vai você buscar sua água. Eu estou passando fome e ninguém me ajudou, por que eu vou buscar água para você? Ela não fala assim, ela vai buscar a água para o profeta. E Deus está perguntando: por que você não foi buscar água
Por que você não ofereceu água para quem lhe pediu, para quem precisou? O interessante é que a água na Bíblia a gente pode atribuir a água à palavra. Jesus Cristo fala em João capítulo 7, para os judeus que estavam crendo nele, ele diz: olha, aquele que crê em mim, fluirão de dentro de si rios de água viva. O Espírito Santo. Aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro. Água, vida, Espírito Santo, a palavra. E Deus está dizendo, perguntando para você: por que você não oferece água? Deus te chamou para oferecer água, para ser usado como refrigério, para ajudar pessoas e não ser maldição na vida de pessoas. Ah, mas ninguém me ajuda, por que eu vou ajudar? Porque você tem um Espírito Santo, e quem tem um Espírito Santo foi chamado para ser usado como sombra para aqueles que estão sendo queimados pelo sol do pecado, pelo calor do pecado. Seja árvore, seja sombra, ofereça água, mostre o caminho que é Jesus para aqueles que estão perdidos. E quando a mulher vai buscar água, quando ela está indo no meio do caminho, o profeta diz: traga para mim um pedaço de pão. Interessante que Jesus Cristo fala em João capítulo 6, né? Eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Pão é provisão, é alimento. Aleluia. Olha, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus é o pão vivo que veio do céu, que desceu para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos dar alegria. Só oferece pão quem tem pão. Ou seja, só oferece Jesus quem tem Jesus. Só oferece esperança quem tem Jesus. Só oferece alegria quem tem Jesus. Quando não oferecemos é porque estamos vazios. Quando não temos a facilidade, quando não temos a sensibilidade de oferecer pão, de oferecer esperança, de dar uma palavra amiga, de fazer com que a palavra chegue até outras pessoas, é porque estamos vazios desta palavra. Quando sentimos dificuldade de ofertar, de dizimar, de fazer com que a palavra continue sendo pregada, é porque estamos vazios desta palavra. Eu digo, quando temos dificuldade de ofertar, quando podemos ofertar, porque há aquelas pessoas que choram porque não podem ajudar, porque não podem ofertar, porque não podem contribuir para que a palavra do Senhor seja pregada. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você que chora porque não pode, mas está cheio da vontade de oferecer o pão. O Senhor Jesus está dizendo a você hoje: você vai ser consolado. Ele está abrindo a porta para você.
Aleluia. E aí, no meio do caminho, o profeta pede para ela pão. Ela para e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Eu estava apanhando estes gravetos para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e depois morreremos. Deus já tinha falado ao coração dela que ela ia alimentar o profeta, que era para ela alimentar o profeta. Versículo 9, 1 Reis 17, a gente vê isso. Mas ela não tinha entendido, ela não estava entendendo ainda o mistério de Deus para a vida dela. Como assim alimentar o profeta se eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer uma última refeição? Como eu vou alimentar alguém se eu tenho um filho em casa morrendo de fome? Às vezes Deus nos dá direções, e quando Ele nos dá a direção, a gente questiona: como assim? Como fazer isso? Tem nada a ver. Não faz sentido algum isso daí. Deus já tinha falado com aquela mulher. Eu quero que você guarde isso hoje. Deus já tinha falado com ela. Vamos ler novamente para ficar claro em sua mente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem. Olha só. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Deus já tinha dado a ordem à viúva. Deus já te deu ordem a respeito da sua vida financeira, ministerial. E principalmente Deus já te deu ordem a respeito da sua família, do seu casamento. Pare de questionar, de perguntar, de dizer que não faz sentido, porque quando Deus fala, cabe a nós apenas obedecermos, que o resto Ele garante. Deus já te deu ordem, faça o que Ele mandou. Por que você está resistindo à ordem de Deus? Aquela viúva estava resistindo porque, como Deus já tinha falado com ela, quando o profeta dissesse: me traga um pedaço de pão, ela deveria dizer: sim, Senhor, deixa eu ir ali, eu vou fazer agora o seu pão, porque Deus já falou comigo, Deus já colocou em meu coração, Deus já me deu a ordem e eu vou lá fazer o seu pão. Mas ela parou e disse: não tenho sequer um pedaço de pão em casa. Não tenho sequer um pedaço de pão em casa. A gente fala, tão bem desta viúva, mas essa atitude dela nos ensina e nos mostra que ela ainda não estava compreendendo e estava resistindo a obedecer a ordem de Deus. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão nessa resistência? Não faça parte da resistência. Não resista às ordens de Deus. Obedeça. Obedeça às ordens do Senhor. A gente entra na resistência e depois não sabe por que Deus não nos atende. Verdade. Deus não atende à resistência. Deus atende à resistência daqueles que resistem ao pecado. Agora, aqueles que resistem às ordens dele, ele não atende. Ou seja, existem duas resistências: a que resiste o pecado
e a que resiste às ordens de Deus. Você faz parte de qual? Eu estou resistindo o pecado. Estou fugindo do pecado. Estou lutando contra o pecado. Sabe por quê? Versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Isso lhes será concedido. Glória a Deus. Para de resistir à palavra de Deus. Glória a Deus. Para de resistir às ordens do Senhor. Saia dessa resistência. Venha para a resistência do céu, que luta contra o pecado, que luta contra o mal. Se Deus mandou você ofertar, oferte. Se Deus mandou você abraçar, abrace. Se Deus mandou você evangelizar, evangelize. Se Deus mandou você pregar, pregue. Mas eu não sei, mas não é você que prega, não é você que vai alcançar e impactar. É a voz do Espírito Santo que vai falar através de você. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Se Deus manda perdoar, perdoe. Sim, abra o seu coração agora e perdoe, porque assim você também é perdoado. Porque você pode não ter traído, você pode não ter machucado alguém como te machucaram, mas você também não é perfeito. Você também não merece a salvação. Você também não merece o céu. Como eu também não mereço o céu. Nós não merecemos a glória. Nós não merecemos o céu. Merecemos sermos queimados pela eternidade. Mas pela graça, mediante a fé, somos salvos. E por isso hoje podemos sentir a presença do Deus Altíssimo. E Ele diz para nós, filhinhos, perdoe como eu perdoo vocês. Glória a Deus. Não resista à palavra. Não resista às ordens do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando agora aqui, mandou eu dizer, que tem uma mulher que conversou com uma irmã. E essa irmã foi usada por Deus para falar com você a respeito do seu casamento. E essa irmã abriu, contou para você coisas que você até se impressionou. Você falou, essa irmã? Como assim? Aí você falou, tão abençoada, ela faz isso? Tão santa. Tão santa, ela faz isso? Tão usada nas mãos do Senhor. Ela faz isso. Eita, Jesus. E aí essa irmã falou para você fazer coisas que ela faz. Para você entender que é contigo, ela te deu exemplo. Eita. Até de roupas. Calma aí. Não é? Eita. Aleluia, Jesus. Aí ela falou, faça assim. Experimente isso. Eita, Deus. E ela disse o seguinte para você, isso vai fazer bem primeiro para você. Aí você falou, isso é verdade. Ficou com essa palavra em sua mente alguns dias. Só que depois sumiu. Você tenta, você fala, vou fazer, mas daqui a pouco você fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem como, não tem nada a ver. E Deus manda te dizer, obedeça às ordens. Obedeça às ordens do Senhor. Obedeça às ordens do Senhor. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem
o que quiserem, e isso lhes será concedido. Deus manda dizer que as coisas estão demorando a chegar, porque você ainda não está no 100%. Enquanto não chegar no 100%, também as coisas do céu não vão chegar na sua vida. Quando você alcançar o 100%, aí... mas eu não sou perfeito. Não estou falando da perfeição. Estou falando de você obedecer 100% o que Deus mandou você fazer. Você fazer 100% o que Deus mandou você fazer. Aí os céus vão se abrir. Deus está dizendo: eu estou segurando bênçãos que eram já para terem chegado em sua casa. Glória, o Senhor falou disso ontem também. Estou segurando bênçãos que já eram para ser suas, que já eram para estar em suas mãos, que já eram para você estar vivendo. E elas serão liberadas quando você ouvir e obedecer. Porque olha só o que aconteceu. Depois que esta mulher falou que está, depois que a viúva falou que estava apanhando os gravetos para poder fazer a última refeição, o profeta fala: sim, faça sua refeição, mas antes obedeça o que Deus mandou você fazer. Quando o profeta fala: mas antes faça para mim um pouco de pão, o profeta estava dizendo: Deus já te deu a ordem, vai lá e obedeça a voz do Senhor, porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na vasilha e azeite no jarro até que chova. Deus fala com aquela mulher novamente por meio do profeta. Aí eu pergunto: se ela não desse ouvidos, o profeta ia morrer de fome? Ou Deus iria levantar outra pessoa para viver o sobrenatural? Está entendendo o mistério? Fala de novo isso aí. Se aquela mulher, aquela viúva não desse ouvidos ao Senhor que falou novamente através do profeta, será que o profeta morreria de fome? Ou Deus levantaria outra pessoa para viver o sobrenatural no lugar dela? Deus está falando com a gente agora. Ele está falando novamente. Você vai dar ouvidos? Vai viver o sobrenatural? Ou Deus vai ter que te colocar de lado para que outra pessoa viva a bênção que era para você viver? Será que Deus vai ter que substituir a pessoa para esta bênção? A bênção está aqui. A bênção está aqui. O contemplado foi você. Será que você vai vir buscar a bênção? Ou o Senhor vai ter que chamar o próximo da fila? Eita. Não é? Isso em todas as áreas. O ministério, o chamado é seu, mas será que Deus vai deixar a obra perecer por causa de alguns mimimi seu, mimimi pra cá? Não, Senhor. Será que Deus vai deixar a obra perecer por causa de sua resistência? Ou Ele vai colocar outro no seu lugar? Ele vai colocar outro no seu lugar. Pode ter certeza disso. Será que... Olha só, não estou pregando a favor do divórcio. Mas Deus também não deixa seus filhos na infelicidade. Pode ter certeza disso. Se você resistir, insistir em manter o servo do Deus Altíssimo
a serva do Deus Altíssimo, na infelicidade, pode ter certeza que ele vai cobrar de você. Porque como eu já aconselhei vários casais, a esposa que você tem é filhinha do Senhor. O marido que você tem é filhinho do Senhor. Se você insiste em manter o filhinho, a filhinha do Senhor, da infelicidade, na frustração diária, na tristeza diária, ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você. E ele vai garantir que o filhinho ou a filhinha dele seja feliz. Tá entendendo, não é? O mistério de Deus para você neste momento? Meu Deus do céu. Então, Deus fala novamente. Repito, vamos guardar esta palavra. Versículo 9. Deus já tinha dado a ordem para a viúva alimentar o profeta. Era para quando ele chegar lá, o alimento já está pronto. Por que a comida não estava pronta? Por que o pão não estava pronto? Se Deus já tinha dado a ordem para ela. Porque ela estava resistindo, porque ela estava olhando para o natural, ela estava olhando para o que estava diante dela, ela estava olhando para o que estava diante dos olhos físicos. E nós que servimos a Cristo, não vivemos por vista, vivemos pela fé. Não olhe para o que vão dizer, não olhe para as críticas humanas, não olhe para os olhares dos homens, olhe para o Espírito Santo e a unção que é derramada sobre você e o apoio, a autoridade, a autorização que o céu te dá neste momento. Ela estava olhando para a quantidade da farinha na panela. Ela estava olhando para a quantidade do azeite. Foi necessário. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é gracioso. Foi necessário ele falar novamente com aquela mulher através do profeta. E quando o profeta fala, pode fazer um pouco de pão para mim, depois use o resto para fazer sua refeição, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: haverá farinha na vasilha e azeite no vaso, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Aí ela dá ouvidos. Quando ela dá ouvidos, ela vai fazer o pão. Ela começa a fazer o pão, pega a farinha. Quando ela olha para a vasilha, ainda tem farinha lá, tem a mesma quantidade. Deixa eu fazer um pouquinho mais de pão aqui. Faz um pouco mais de pão. Quando ela olha para a vasilha, cadê? Ainda tem mais. Ainda tem farinha. Quando ela olha para o azeite, o azeite não diminuiu, só aumentou. Ela vai lá e faz mais uma refeição. Quando ela olha para a vasilha, calma aí, ainda tem farinha, tem azeite. Deixa eu fazer mais. Ela faz um pouco mais. Quando ela olha para a vasilha, para o azeite, ainda tem farinha, ainda tem azeite. Chama minha família, chama meu tio, chama minha tia, chama meus irmãos, chama meus pais, meus primos, meus sobrinhos, chama todo mundo, porque ainda tem farinha, ainda tem azeite, tem espaço para muita gente comer. E ela vai fazendo, e a Bíblia diz que o profeta, o filho e a família tiveram alimento por muitos dias. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que se você der ouvidos à voz dele, a bênção que será derramada sobre você vai impactar não só você, mas todos aqueles que estão em volta de você. Vai ter tanta farinha, tanto azeite, que você vai doar e ainda vai sobrar. Eita, glória. Vai ter tanta farinha, tanto azeite, que você vai pedir para alguém pegar e ainda vai sobrar. Vai ter tanta farinha, tanto azeite que você vai falar: Senhor, para de enviar um pouco, porque tem muito, não tem onde guardar tanta farinha, tanto azeite. Senhor, para de enviar um pouco, porque não tem lugar de guardar, não cabe mais tanta alegria neste meu coração pequeno. Meu Senhor, eu não aguento mais tanta felicidade, é muita alegria, é muita emoção, é muita bênção, é muita maravilha. Espera um pouquinho, Senhor, depois o Senhor envia mais.
A gente aguenta sim, glória a Deus. É só obedecer a voz do Senhor e você viverá o sobrenatural, começando dentro da sua casa, começando no meio da sua família, começando no seu casamento. Glória a Deus. Amém?